A história de Abraão, o pai de multidões. Vem cá que eu vou te contar. A história de Abraão está registrada no livro de Gênesis, dos capítulos 11 a 25. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa: de ti farei uma grande nação. A história de Abraão começa com um chamado por Deus em Ur dos Caldeus, uma antiga cidade localizada na região que hoje é o sul do Iraque. Deus pede a ele que deixe a sua terra natal e vá para uma terra que Deus irá mostrar para ele. E isso mostra a fé, porque ele ia ter que pegar a família dele e ir para um lugar que ele não fazia a mínima ideia de onde era. Abraão obedece e parte com a sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló. Deus faz a Abraão uma promessa e uma aliança. Olha a promessa que Deus fala a Abraão, que está lá em Gênesis 13:14. Disse o Senhor a Abraão: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, leste e oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Deus fez uma promessa a Abraão que a linhagem dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e o pó da terra. Originalmente, Abraão se chamava Abrão e a sua esposa Sara se chamava Sarai. Deus lhe faz essa renomeação porque Abraão significa pai de multidões. Por isso eu lembro daquela música: eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. A renomeação dos nomes significava uma mudança significativa na vida deles. Então, Abraão se tornou Abraão e Sarai se tornou Sara. Deus também promete a Abraão um filho com a Sara, mesmo com a sua idade avançada, que se chamará Isaque. Com a demora da promessa, Sara pede à sua serva Agar que tenha um filho com Abraão, e daí nasce o Ismael. Mas ele não era filho da promessa, e sim o seu filho Isaque. Aos 100 anos de idade, Abraão e Sara recebem o cumprimento da promessa, e o seu filho Isaque nasce. Deus testa a fé de Abraão pedindo que ele ofereça o seu filho Isaque a um sacrifício. Abraão obedece, mas no último momento, Deus intervém e lhe oferece um cordeiro no lugar do seu filho. E isso faz com que Deus veja o tamanho da fidelidade de Abraão para com Deus. Quando Sara morre, Abraão busca uma esposa para seu filho Isaque entre os seus parentes, e é assim que Isaque encontra Rebeca. Mas isso aí é história para um outro vídeo. Abraão foi justificado pela sua fé. Ele acreditou que Deus cumpriria suas promessas mesmo quando tudo parecia impossível. Abraão é considerado o pai de multidões e o seu legado continua até hoje. A história de Abraão, o pai de multidões. Vem cá que eu vou te contar. A história de Abraão está registrada no livro de Gênesis, dos capítulos 11 a 25. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa: de ti farei uma grande nação. A história de Abraão começa com um chamado por Deus em Ur dos Caldeus, uma antiga cidade localizada na região que hoje é o sul do Iraque. Deus pede a ele que deixe a sua terra natal e vá para uma terra que Deus irá mostrar para ele. E isso mostra a fé, porque ele ia ter que pegar a família dele e ir para um lugar que ele não fazia a mínima ideia de onde era. Abraão obedece e parte com a sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló. Deus faz a Abraão uma promessa e uma aliança. Olha a promessa que Deus fala a Abraão, que está lá em Gênesis 13:14. Disse o Senhor a Abraão: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, leste e oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Deus fez uma promessa a Abraão que a linhagem dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e o pó da terra. Originalmente, Abraão se chamava Abrão e a sua esposa Sara se chamava Sarai. Deus lhe faz essa renomeação porque Abraão significa pai de multidões. Por isso eu lembro daquela música: eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. A renomeação dos nomes significava uma mudança significativa na vida deles. Então, Abraão se tornou Abraão e Sarai se tornou Sara. Deus também promete a Abraão um filho com a Sara, mesmo com a sua idade avançada, que se chamará Isaque. Com a demora da promessa, Sara pede à sua serva Agar que tenha um filho com Abraão, e daí nasce o Ismael. Mas ele não era filho da promessa, e sim o seu filho Isaque. Aos 100 anos de idade, Abraão e Sara recebem o cumprimento da promessa, e o seu filho Isaque nasce. Deus testa a fé de Abraão pedindo que ele ofereça o seu filho Isaque a um sacrifício. Abraão obedece, mas no último momento, Deus intervém e lhe oferece um cordeiro no lugar do seu filho. E isso faz com que Deus veja o tamanho da fidelidade de Abraão para com Deus.
Quando Sara morre, Abraão busca uma esposa para seu filho Isaque entre os seus parentes e é assim que Isaque encontra Rebeca. Mas isso aí é história para um outro vídeo. Abraão foi justificado pela sua fé. Ele acreditou que Deus cumpriria suas promessas mesmo quando tudo parecia impossível. Abraão é considerado o pai de multidões e o seu legado continua até hoje.